Meu nome é Solange Aparecida Pereira, eu tenho 43 anos, eu sou casada e empresária. Eu venho de uma família de 5 irmãos, morava com a minha mãe, o meu pai, numa cidade bem pequena, né, no Paraná, e a gente passava por dificuldade financeira na época, mas o meu maior problema quando infância era que meu pai ele tinha o vício da bebida. Então, por conta dos problemas de família, eu desenvolvi um problema de saúde. Esse problema de pele que eu desenvolvi é o vitiligo. Na época a gente não tinha muita informação, eu era bem pequena, eu devia ter uns 6, 7 anos de idade quando apareceu a primeira mancha. Minha mãe me levava em todos os lugares, já fui em curandeiros, mas sempre buscando preencher aquele vazio, resolver aqueles problemas, as dificuldades que a gente tinha na família. E a gente não tinha informação do que era a Igreja Universal. A gente só tinha informação do que a mídia falava. Então, naquela época, a gente consumia a única TV que tinha, né? Na época, tinha mais poder de informação. E a gente ouvia muito falar de que a igreja roubava. Eu lembro de ver as matérias falando dos ginásios, Maracanã lotado, que aqueles sacos de pedidos eram dinheiro, que o Bispo Macedo era ladrão, por isso que ele estava preso. A gente não ouvia falar do bem que a Igreja Universal fazia. A gente só ouvia falar o que a mídia colocava, que era ladrão, que era bandido, que as pessoas eram enganadas, que era feito lavagem cerebral nas pessoas. Já tinha um namorado na época, a minha vida sentimental com ele não estava muito bem, e aí eu tive o convite para ir na igreja. Eu fui por conta disso. Aí fui eu, minha mãe, o meu pai foi, meus irmãos. E aí foi onde tudo começou a mudar. Aí a gente começou a entender, né, o que era aquele problema dos vícios, aquele mal que estava na nossa família. A gente começou a entender que a gente precisava buscar a Deus, conhecer Deus de verdade, não buscar a religião, que era o que a gente fazia até então. E aí nisso meu pai parou de beber, então eu fiquei observando. Mas aí eu fui entendendo com o passar dos dias que eu tinha que abrir mão daquele preconceito para que eu pudesse ter o verdadeiro encontro com Deus que eu aprendi. Porque eu nunca tinha ouvido falar em encontro com Deus, em batismo com o Espírito Santo, em batismo nas águas para deixar o meu velho eu. Eu tinha sido batizada quando criança, então eu achava que era aquilo. A gente via, né, testemunhos de pessoas que eram felizes na vida sentimental, famílias restauradas, vida financeira próspera. Então, quando eu cheguei, era aquilo que eu queria. Eu queria uma transformação do lado de fora da minha vida. Meus pais, né, a libertação dos vícios, a vida financeira próspera. Então, eu, sem entender, eu queria aquelas bênçãos todas para mim. Mas ouvindo, entendendo, frequentando a igreja, participando das reuniões, eu fui entendendo que eu precisava me libertar dos meus pensamentos, das minhas vontades e saber que eu tinha que primeiro tratar o meu interior. Porque eu tinha os meus complexos, eu tinha os meus sentimentos em relação a tudo que aconteceu na minha infância, então eu precisava me libertar, tirar de dentro de mim aquilo tudo, mas não só buscando as bênçãos que eu via na igreja, porque se eu tivesse só as bênçãos, que era o que eu queria no início, quando eu cheguei, eu não ia ter preencher esse vazio que eu sentia. Quando eu me decidi que eu queria de verdade ter Deus em primeiro lugar, não só buscar pelas bênçãos, eu me dispus, eu falei para Deus que eu não queria mais viver uma vida de aparência dentro da igreja, que eu estava ali porque eu queria a presença dele, que eu queria que ele enchesse a minha vida da presença dele. Então foi num domingo de manhã, eu me preparei naquele dia e eu falei, meu Deus, hoje eu quero tirar essa imagem que eu tenho, essa falsa aparência de bem-estar que eu tenho, né? Porque eu já estava ali na igreja, mas eu não queria mais só sentir que eu estava bem. Eu queria ter essa certeza dentro de mim.
eu queria ter certeza que Jesus estava dentro de mim, que o Espírito Santo estava em mim. Então eu falei para Deus, meu Deus, me batiza hoje, porque eu não tenho mais nada, eu não quero mais nada. E eu queria ter certeza da minha salvação, e até então eu não tinha. Então antes mesmo até de começar a busca, naquele dia, eu percebi e eu ouvi a voz de Deus falando para mim que Ele queria ficar comigo. E que se eu quisesse me entregar de verdade, que Ele ia habitar em mim. Naquele dia, eu tive certeza que Deus, Ele passou a estar dentro de mim e que eu, naquele dia, se eu buscasse todos os dias da minha vida, eu ia ser salva. Tudo mudou dentro de mim, porque eu passei a enxergar o que eu não via. Aquela felicidade de estar com alguém, de estar perto, de ter alguém, eu não precisava. Então eu não precisava ter momentos bons para estar feliz. Aquele problema de vida sentimental, aquela busca pela vida sentimental. Hoje eu sou uma pessoa casada, bem casada, me casei com um homem de Deus. A vida financeira que a gente buscava, hoje a gente tem os nossos bens, a nossa empresa, tem uma vida próspera, a nossa casa. Aquilo que eu buscava quando eu cheguei, depois do Espírito Santo, eu alcancei. As coisas foram se acrescentando na minha vida. Eu amo meu marido, amo a minha família, sou feliz com tudo que eu tenho, mas principalmente saber que eu tenho hoje a certeza da minha salvação é o principal para mim. É ter o Espírito Santo comigo, me dando direção, me guiando, cuidando de mim. Através da Igreja Universal, eu conheci a Palavra de Deus. A Igreja Universal me proporcionou aprender a fé, uma fé que eu não tinha, uma fé que não dava resultados, a fé da salvação principalmente. Então, para você que tem ainda algum preconceito, venha e veja que você vai ter essa experiência na sua vida também.